Herodes nasceu em uma época de tensão política. A terra de Israel estava sob domínio romano. O povo judeu esperava um libertador. Sonhava com um rei justo que viria da linhagem de Davi, mas Roma tinha outros planos. Herodes era idumeu, descendente de um povo antigo que os judeus não consideravam puro. Mesmo assim, ele conseguiu subir ao poder. Isso aconteceu não por causa do povo, mas por causa de alianças com o império. Herodes era ambicioso, inteligente, estrategista. Sabia agradar os homens certos. Primeiro ganhou apoio de César, depois de Marco Antônio. Foi declarado rei dos judeus por Roma, mesmo sem ter o apoio dos próprios judeus. Para muitos, isso foi uma ofensa, mas para Herodes foi uma vitória. Ele subiu ao trono por meio da força. E para se manter nele, usou ainda mais força. Não confiava em ninguém, nem mesmo em sua própria família. Casou-se com Mariame, da dinastia Asmoneia, para agradar os religiosos. Mas depois mandou matá-la. Matou também 2 de seus filhos. Suspeitava de traição por todos os lados. Seu palácio era um lugar de luxo e medo. Ele construiu fortalezas, criou um sistema de espionagem, perseguiu opositores. Eliminar rivais se tornou parte da rotina. Herodes não tinha paz. Era um homem cercado por servos, mas profundamente só. Confiava mais em Roma do que no seu próprio povo. Mandou reconstruir o Templo de Jerusalém. A obra foi magnífica, rica, impressionante, mas o coração do povo não se comoveu. Sabiam que aquilo era fachada. Sabiam que Herodes queria controlar até mesmo a fé. Ao mesmo tempo em que construía, ele cobrava altos impostos. O povo trabalhava duro, pagava caro, e via o rei viver em palácios. O templo brilhava por fora, mas por dentro o povo sofria. Herodes tentava agradar gregos, romanos e judeus, mas acabava desagradando todos. Ele mandou erguer estátuas, teatros e arenas. Incentivava costumes estrangeiros. Muitos o viam como traidor da fé. Outros o chamavam de rei apenas com os lábios. O medo era a base de sua autoridade. Quem se opunha, desaparecia. Quem criticava, morria. Herodes controlava com mão de ferro, mas ele sabia que isso não duraria para sempre. O povo esperava um Messias, um verdadeiro rei, e essa ideia atormentava Herodes. Ele tentava eliminar rumores, desacreditar profecias, controlar os sacerdotes. Mas quanto mais ele tentava apagar a esperança, mais ela crescia no coração do povo. O nome de Herodes estava nos palácios, mas o nome do Messias estava nas orações. A cada ano que passava, Herodes ficava mais velho e mais paranoico. O medo de perder o trono crescia, e com ele crescia a crueldade. Ele não queria apenas reinar. Queria ser lembrado, queria ser grande, queria ter controle até depois da morte. Por isso mandou construir fortalezas como Massada e Heródio, lugares imensos, cercados de muros, onde ele pudesse fugir se necessário. Mas por dentro ele já estava cercado. Cercado por culpa, cercado por medo, cercado por silêncio. O rei que dominava com força era, na verdade, dominado por insegurança. O trono era alto, mas os pensamentos o mantinham em agonia. O mesmo Herodes que conquistou o poder com Roma, agora vivia desconfiado de tudo e todos. Ele era o rei de Israel, mas sabia que não tinha o coração de Israel. Herodes se via como um grande construtor. Ele queria deixar um legado que atravessasse os séculos. Construiu cidades, fortalezas, palácios, mandou erguer Cesareia Marítima, com um porto moderno e grandioso. Criou arenas, aquedutos e palácios de inverno. Mas o povo via tudo isso como vaidade. Herodes queria admiração, mas recebia desconfiança. Em Jerusalém, iniciou a reforma do templo. Queria conquistar o favor dos religiosos. O templo ficou belíssimo,
Suas colunas brilhavam ao sol. Era o orgulho arquitetônico da época. Mas o povo sabia que a fé não pode ser comprada com pedras. Herodes controlava os sacerdotes. Escolhia sumos sacerdotes conforme sua conveniência. A religião se tornava política. O culto se tornava espetáculo. Muitos sacerdotes honestos foram afastados. Outros se calaram por medo. Herodes reinava com aparência de piedade, mas o coração estava longe de Deus. Ao mesmo tempo, ele mantinha relações com Roma. Enviava presentes, escrevia cartas, tentava agradar os imperadores. Queria manter seu título a qualquer custo. Era chamado de Rei dos Judeus por César. Mas, no fundo, sabia que o povo jamais o reconheceria como tal. O trono era romano, não profético. A tensão espiritual crescia. O povo esperava o cumprimento das promessas antigas. Esperava o descendente de Davi, um Messias que libertasse Israel. Herodes ouvia os rumores e temia. Ele sabia o que os profetas diziam. Sabia que Belém era a cidade do futuro rei. Sabia que não importava quantos soldados tivesse, não podia calar uma profecia. Esse medo crescia em silêncio. Ele não falava disso abertamente, mas dentro do palácio comentava com conselheiros de confiança, mandava vigiar estudiosos, sacerdotes, profetas. Qualquer palavra sobre o Messias era motivo de alerta. Herodes tentava dominar tudo: a economia, a política, a religião e até os sonhos do povo. Mandava construir e destruir com a mesma facilidade. Quem ousasse contradizer-lo era eliminado. O palácio era belo por fora, mas sombrio por dentro. Herodes vivia rodeado por luxo e por medo. Nenhum servo era de confiança. Nenhum aliado era permanente. Ele tinha olhos em todas as partes. Espiões nas ruas, nas sinagogas, até entre os próprios filhos. Mandou matar familiares, amigos, sacerdotes. A cada ameaça, uma execução. A cada dúvida, uma sentença. Mas o que ele não sabia era que sua maior ameaça estava para nascer. Não em Roma, não entre os ricos, mas em Belém, entre os pobres, em uma manjedoura. Um bebê que mudaria o mundo. Um bebê que não buscaria trono, mas corações. Enquanto Herodes acumulava ouro e sangue, Deus preparava um Salvador em silêncio. Os céus já sabiam, mas Herodes ainda dormia em seu palácio. O trono estava firme, mas o tempo dele se esgotava. O rei que queria controlar tudo, logo descobriria que o céu não pode ser governado com soldados. O céu havia falado, mas não a Herodes, não a sacerdotes, nem aos escribas. Deus escolheu estrangeiros, magos do Oriente, homens sábios que estudavam os céus. Eles viram uma estrela diferente, uma luz que não fazia parte dos mapas. Um sinal que anunciava um nascimento incomum. Eles sabiam que aquela estrela significava um rei que não era comum, um rei que não nascia nos palácios de Roma. Eles se prepararam, montaram suas caravanas, trouxeram presentes, ouro, incenso e mirra, e seguiram a luz, viajando por dias, por semanas, até chegarem a Jerusalém. Ao entrarem na cidade, fizeram uma pergunta simples: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Ninguém soube responder, mas a cidade inteira ouviu. E a notícia chegou ao palácio. Herodes ficou inquieto, incomodado, assustado. Rei dos judeus? Mas ele já era o rei. E ninguém da sua casa havia tido um filho. Aquela pergunta dos magos foi como uma flecha. Atravessou o orgulho de Herodes. Ele disfarçou. Mandou chamar os sacerdotes, os escribas. Queria saber onde nasceria o Cristo. Eles responderam com clareza. Nas Escrituras estava escrito: em Belém da Judeia, pequena entre as cidades, mas escolhida por Deus. Herodes engoliu a profecia em silêncio. Chamou os magos em segredo. Perguntou quando viram a estrela. Queria calcular a idade do bebê. Fez um plano.
Pediu que fossem até Belém. Disse que, quando encontrassem o menino, voltassem para contar. Fingiu interesse, fingiu adoração, mas no coração havia medo, insegurança, ódio. Herodes não suportava imaginar outro rei, mesmo que fosse apenas um bebê. Os magos partiram. A estrela voltou a brilhar no céu. Guiou-os até uma casa em Belém. Lá estava o menino com sua mãe, Maria. Eles se ajoelharam, abriram seus tesouros. Ofereceram presentes, não eram reis, mas reconheceram um. Não viram um trono, mas viram glória. Não ouviram soldados, mas sentiram paz. Dormiram naquela terra. E durante a noite, Deus falou com eles em sonho. Não voltem a Jerusalém, não contem nada a Herodes. Eles obedeceram, voltaram por outro caminho e deixaram o rei sozinho com sua angústia. Herodes esperou. Os dias passaram. Nenhuma notícia chegou, nenhuma resposta, nenhuma reverência. Então ele entendeu. Havia sido enganado. Aqueles magos não eram bobos. Haviam percebido sua intenção. A fúria tomou conta dele. Não era só orgulho ferido, era desespero. Herodes mandou soldados a Belém. Deu uma ordem fria. Matem todos os meninos de até 2 anos. Nenhum pode escapar. Não quero riscos. Não quero herdeiros. Não quero rivais. A cidade que antes era pequena, agora chorava. Mães desesperadas. Casas invadidas. Crianças arrancadas dos braços. O pranto ecoou pelas ruas. Gritos atravessaram os céus. A profecia se cumpriu. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamento. Raquel chora por seus filhos e não quer ser consolada. Herodes achava que tinha vencido, que havia eliminado a ameaça, mas o verdadeiro rei já não estava ali. Um anjo havia avisado a José. Durante a noite em sonho, levante-se, pegue o menino e sua mãe, fujam para o Egito. Eles obedeceram, partiram em silêncio. Sem luxo, sem guarda real, a esperança do mundo viajou como refugiado. Herodes continuava em seu palácio, mas o trono já não era dele. Ele havia derramado sangue inocente, mas não conseguiu tocar o escolhido. O plano de Deus seguia intacto. Mesmo quando os homens tentam impedir, o céu continua em movimento. Herodes não sabia, mas havia perdido. O menino que ele temia agora crescia longe dos seus olhos, e o mundo jamais seria o mesmo. Herodes estava vivo, mas por dentro já havia começado a morrer. A notícia da fuga dos magos ainda doía. A lembrança da matança de Belém voltava em sua mente. Ele via sangue mesmo onde não havia. O povo sussurrava, as mães choravam, mas ninguém ousava enfrentá-lo. O palácio seguia em silêncio, mas o rei estava inquieto, dormia pouco, comia mal, sentia dores por todo o corpo. Ninguém sabia explicar. Os médicos tentavam, mas não adiantava. A pele ardia, os pés doíam, o estômago queimava, a cabeça pesava, e junto com o corpo, a alma apodrecia. Herodes tinha medo de morrer, mas mais ainda, medo de perder o controle. Começou a suspeitar de todos. Guardas, servos, conselheiros. Achava que conspiravam, achava que cochichavam seu nome nos corredores. Passou a mandar executar por simples suspeita. Bastava uma palavra atravessada, um olhar estranho, um silêncio prolongado. O rei mandava matar. As paredes do palácio estavam manchadas de medo. Nenhum filho estava seguro, nem esposa, nem amigos. Herodes mandou executar 2 de seus próprios filhos. Acusou-os de traição. Depois chorou por eles. Mas já era tarde. O povo comentava em segredo. Diziam que era melhor ser porco de Herodes do que filho dele. Os romanos riam, mas ninguém o enfrentava. Herodes ainda era útil, ainda mantinha a ordem, ainda arrecadava impostos, mas era um homem quebrado.
Suas fortalezas estavam intactas, mas seu coração estava em ruínas. Sua mente se perdia. Dizia ouvir vozes, vultos, sons estranhos, mandava prender sombras, conversava com mortos, mandava cavar túmulos que ninguém precisava. Estava obcecado com sua morte. Mandou construir um túmulo gigantesco. Heródio, uma colina inteira, um palácio-túmulo. Queria ser lembrado como grande, mesmo que sua grandeza fosse feita de medo. Mandou que no dia da sua morte, centenas de nobres judeus fossem executados. Para garantir que houvesse luto, sabia que ninguém choraria por ele. Então tentou fabricar o choro, o luto, o respeito, mas não a glória forçada, não há legado no terror. Enquanto isso, Jesus crescia no Egito, em silêncio, em paz. Herodes tentava apagar uma luz que já brilhava no mundo. Mas quanto mais matava, mais seu nome se apagava. O rei que queria ser eterno estava morrendo cercado de solidão. Os dias finais foram terríveis. Febre, infecções, dores insuportáveis. Faltava ar, o corpo inchava, as feridas não cicatrizavam, o odor era forte. Nenhum remédio ajudava, nenhum servo queria se aproximar. Herodes gritava, mandava chamar deuses, mandava chamar curandeiros, mandava chamar Roma, mas ninguém podia curá-lo, nem os deuses, nem os médicos, nem o império. O homem que controlava uma nação agora não controlava nem seu próprio corpo. Cada dia era uma tortura, cada noite um desespero. Ele sabia que estava morrendo, sabia que não veria o futuro, e isso o enlouquecia. Seu trono estava ali, mas ele já não conseguia se sentar. Sua coroa estava ali, mas ele já não conseguia sustentá-la. O trono mais poderoso da região não podia dar paz a um coração sujo de sangue. O rei morria e ninguém chorava, ninguém lamentava. O povo apenas esperava. Esperava o fim, esperava silêncio, esperava justiça. Herodes havia vencido batalhas, matado reis, construído templos, erguido fortalezas, mas não soube construir a própria alma, não soube amar, não soube confiar, não soube reconhecer o verdadeiro rei que havia nascido. Ele morreu sem ver Jesus. Mas Jesus um dia veria sua obra e a redimiria com amor, porque onde Herodes espalhou medo, Cristo traria perdão. Onde houve sangue, haveria cruz. Onde houve gritos, haveria canções. O reino de Herodes terminava, mas o reino de Deus estava apenas começando. Herodes morreu cercado de ouro, mas também de silêncio. Seu último suspiro foi pesado. Não houve paz, não houve despedida, não houve perdão. Ele partiu como viveu, dominando, controlando, temendo. Seu corpo foi sepultado no Heródio, um túmulo imenso, uma colina artificial construída para sua glória, carregado por soldados, protegido por muralhas. Mas ali, debaixo da terra, estava apenas um homem quebrado, um corpo sem alma, um rei sem trono. O povo não chorou, não houve lamento nas ruas, só alívio, alívio abafado, disfarçado, mas real. Finalmente, o tirano havia caído. O medo começava a se dissipar, mas a instabilidade continuava. Roma precisou decidir o que fazer com o reino. Herodes havia deixado testamentos diferentes, nomeando filhos distintos como herdeiros. Nenhum deles era como ele. Nenhum tinha o mesmo carisma, nem o mesmo terror, nem a mesma astúcia. Roma decidiu dividir o reino. Arquelau ficou com a Judéia, Samaria e Idumeia. Herodes Antipas recebeu a Galiléia e Pérea. Filipe governaria a região ao norte, além do Jordão. A terra de Israel foi partida como se fosse um mapa. Cada filho recebeu um pedaço, mas nenhum recebeu o coração do povo. Arquelau começou seu governo com violência. Mandou matar milhares durante a Páscoa. Queria mostrar força, mas mostrou apenas fraqueza. O povo se revoltou.
Os fariseus protestaram. Os saduceus reclamaram. O caos voltou às ruas. Muitos foram crucificados. Sangue nas praças. Gritos no templo. Tudo começava de novo. José, pai de Jesus, ouviu dizer que Arquelao reinava e teve medo. Deus falou com ele em sonho. Não volte para a Judeia. Vá para a Galileia. Eles obedeceram. Foram para Nazaré, um vilarejo pequeno, esquecido, longe do palácio. Mas era ali que o verdadeiro rei cresceria, em silêncio, em paz. Herodes havia morrido, mas suas marcas ainda estavam vivas. O templo ainda brilhava com sua arquitetura. As fortalezas ainda erguiam seus muros. Mas o povo queria algo novo, algo puro, algo verdadeiro. Herodes tinha deixado construções, mas não deixou fé. Deixou monumentos, mas não deixou arrependimento. Deixou fama, mas não deixou saudade. Seu nome ficou conhecido, mas não amado. Ficou escrito nos livros, mas como alerta, um exemplo do que o medo e o orgulho podem fazer com um homem. Herodes tentou matar a esperança, mas a esperança havia escapado. Crescia em Nazaré, corria nas ruas de uma aldeia simples, aprendia as Escrituras, caminhava entre o povo. Sorria como criança. Herodes morreu sem saber que havia falhado, mas o céu sabia. O plano de Deus não podia ser interrompido. Roma dividiu o trono, mas Deus unificaria os corações. O mundo se preparava, o tempo passava, e o menino que Herodes tentou destruir agora crescia. E um dia, ele voltaria para Jerusalém, não como inimigo de César, mas como filho do homem. E aquele trono que Herodes tanto protegeu, nunca foi seu. O nome de Herodes continuava vivo, não em canções, mas em murmúrios, em lembranças pesadas. Ele havia morrido, mas os ecos do seu reinado ainda podiam ser ouvidos. O povo ainda caminhava entre os muros que ele ergueu. O templo ainda brilhava sob o sol, mas algo havia mudado. A presença dele não era mais sentida, apenas sua sombra, uma sombra fria que lembrava o medo, a crueldade, o silêncio das mães de Belém. Os sacerdotes voltavam a respirar. As reuniões voltavam a acontecer. Mas todos sabiam o que havia acontecido. Todos lembravam. Até os romanos tinham cautela. Sabiam que Herodes havia sido útil, mas também imprevisível. Seu filho Herodes Antipas agora governava a Galileia. Era ambicioso, mas não tinha a força do pai. Tentava agradar a Roma. Tentava agradar ao povo, mas não era respeitado. Era visto como marionete, sem coragem, sem honra, e ainda assim carregava o mesmo nome, Herodes. E esse nome carregava peso. Onde quer que fosse pronunciado, havia desconforto. Era nome de rei, mas também de tirano, nome de palácio, mas também de massacre. Com o tempo, Herodes se tornou parte das histórias. Os pais contavam aos filhos sobre o rei que mandou matar crianças. As mães ensinavam sobre o medo que ele espalhou. E os rabinos relembravam como nem o templo foi suficiente para mudar seu coração. O povo entendia. Grandes construções não significam grandes almas. Herodes era grande aos olhos de Roma, mas pequeno diante de Deus. Seu legado estava visível, nas pedras, nas torres, nas muralhas, mas não no coração de ninguém. A sua morte não trouxe luto, trouxe reflexão. Será que todo poder vale o preço da alma? Será que vale ter controle de tudo e paz em nada? Herodes queria a eternidade, mas o tempo o engoliu. Sua grandeza ficou pequena diante do que Deus estava fazendo. Enquanto o nome de Herodes se apagava, o nome de Jesus começava a ser sussurrado. Primeiro em Nazaré, depois nas sinagogas, depois nas ruas. O menino crescia, aprendia, trabalhava. Não tinha palácios, mas tinha sabedoria. Não tinha soldados, mas tinha autoridade. E aos poucos, as pessoas começavam a perceber.
O verdadeiro rei não viria com coroa de ouro, mas com coração de compaixão. Não mandaria matar inocentes, mas traria vida a todos. O contraste era claro. Um governou com espada, o outro com palavra. Um construiu muralhas, o outro quebraria barreiras. Um era temido, o outro seria amado. Herodes havia passado, mas o reino que ele tentou impedir estava cada vez mais próximo. O povo começava a ver, a ouvir, a sentir. Herodes se foi, mas o Messias vivia, e logo ele caminharia entre os homens. As Escrituras não se esquecem. Cada lágrima tem um lugar. Cada voz que clama da terra, Deus escuta. A matança dos inocentes não ficou sem sentido. Foi anunciada muito antes de acontecer. O profeta Jeremias havia dito: ouviu-se uma voz em Ramá, lamento, choro, dor profunda. Raquel chora por seus filhos e não quer ser consolada, porque eles já não existem. Raquel era símbolo das mães de Israel, figura da dor coletiva, do grito silencioso das mulheres de Belém. As palavras do profeta ganharam carne, ganharam rosto, ganharam sangue. Belém, pequena cidade, que antes foi berço de Davi, agora era o berço da tragédia, um lugar de promessas e de dor. Mas até na dor, Deus fala. Até no choro, há resposta. Os filhos de Raquel não voltariam, mas um outro filho crescia, um filho que também nasceria em Belém. E esse filho mudaria tudo. Ele cresceria longe dos olhos de Herodes. Cresceria em silêncio, aprenderia com José, seria cuidado por Maria, viveria como carpinteiro, simples, humilde, mas em cada gesto, em cada olhar, carregaria glória. Herodes tentou impedir, mas falhou. As profecias se cumpriram, o menino prometido estava vivo, e era ele quem consolaria as Raquéis da história, aquele que choraria com os que choram, que levantaria os abatidos, que transformaria a cruz em perdão. Herodes construiu com pedra, Jesus construiria com graça. Herodes governou com medo, Jesus reinaria com amor. Herodes matou para manter o poder, Jesus morreria para dar vida. Um era rei por nome, o outro por essência. O trono de Herodes foi dividido. Esquecido, virou ruína, mas o reino de Cristo cresceu, avançou, tocou corações, passou gerações, transformou a história. O que Herodes tentou evitar se tornou inevitável. O que ele quis calar se tornou grito eterno. Herodes morreu. Cristo ressuscitou. Herodes era grande diante dos homens, mas pequeno diante de Deus. Seu nome vive em livros de história, mas é lembrado com tristeza. Seu palácio virou pó, sua fama virou temor, sua herança virou vazio. Mas Jesus, o menino que ele tentou matar, vive. Vive nos corações, vive nas palavras, vive nas promessas. O reinado de Herodes teve começo e fim. O reino de Deus é eterno, porque quando os homens querem controlar o céu desce até a terra e mostra que o verdadeiro poder não está na espada, está no amor.